superar o medo do fracasso? Como lidar com o medo do fracasso? O medo do fracasso tem a ver com não se arriscar. Por que o medo do fracasso me bloqueia tanto? Neste vídeo, nós vamos discutir as raízes do medo do fracasso. Por que isso te bloqueia e te impede de agir, muitas vezes sem você perceber? Tá curioso? Vamos pro vídeo! Então, na primeira parte, o medo do fracasso e suas raízes. Por quê? Quero começar com essa reflexão. Por que temos tanto medo de errar? Então, compreendendo as raízes do medo. Primeiro elemento que eu quero relembrar aqui para vocês, que não é relembrar, tenho que lembrar que não é aula. Talvez você esteja assistindo essa live e não estava comigo na semana passada. Semana passada eu falei um pouco sobre isso. O medo, ele é um instinto primordial, porque ele está ligado à sobrevivência. Lembra? Falamos sobre o desenvolvimento da mente. Então, a mente humana, ela tem como uma das prioridades, é a sobrevivência. A segunda é poupar energia. Isso é um modus operandi da nossa mente. E não só da nossa mente, do nosso corpo, inclusive. Ontem eu estava assistindo um vídeo no YouTube, o canal Treinador, explicando as fibras do músculo. E por que as repetições não faz muita diferença você fazer muitas repetições com baixa carga ou poucas repetições com muita carga. O importante é você levar o músculo à exaustão. E ele estava explicando isso. E a estrutura disso é que o corpo é inteligente. E qual é a inteligência do corpo? Preservar a energia. Dois princípios instintivos básicos: sobreviver e preservar a energia. Então, o medo, ele é uma emoção associada à sobrevivência. Então tá aí a grande importância desse estado emocional. No seu treinamento, no seu desenvolvimento humano, no seu autoconhecimento, você tem que conhecer e entender os seus medos. E superando eles, entendendo, acolhendo, aceitando, não negando o medo. Negar o medo é a pior coisa, porque ele está lá. A mente valoriza o medo por conta da questão da sobrevivência. E ele generaliza experiências passadas, gerando um condicionamento. Então imagina só os nossos ancestrais, que eles pegaram um caminho e num determinado caminho, numa selva brava lá, né, eles pegam e se deparam com um predador. E ali ele tem um estado emocional de medo, reage e consegue sobreviver. O que é que a mente registra? Esse estado emocional foi saudável para a minha sobrevivência. Olha aí, tornando o medo importante. 2. Tomar aquele caminho me expõe a predadores. Então é melhor não pegar aquele caminho. Ele gera um registro. E aí vem uma coisa importante, quando eu falo da mente, tá? A mente, sobrevivência e poupar energia. Na minha e na sua vida, acontece muito mais coisas boas do que coisas ruins. Tudo bem? Não, professor, o que é isso? Você não conhece minha vida? Não, de fato, eu não conheço sua vida, mas eu posso afirmar, não quero ser um tolo aqui, que na sua vida, como na minha, acontece muito mais coisas boas do que coisas ruins. No seu dia, na sua semana, no seu mês, no seu ano e na sua vida. Por que eu estou dizendo isso? A mente, ela quer poupar energia. Ela poderia registrar principalmente as coisas boas. Só que as coisas ruins ocorrem em menor quantidade. Eu posso te afirmar isso. Tá certo? E aí o que é que ela faz? Ela vai registrar as coisas ruins, ameaçadoras, que ela julga ruim. Tá certo? Que ela julga ruim. Então, o que é que você tem? Você tem a evidência de ameaças à sobrevivência, estado emocional, medo e experiências passadas que te ameaçam. As suas experiências passadas que te ameaçaram é muito menor do que as suas experiências positivas. Não tem como fugir disso.
Tá certo? Senão você não estaria aqui. Simplesmente é uma questão de probabilidade. Isso gera justamente uma base que estrutura o nosso sistema de crenças. É uma base importante para a construção de crenças autolimitantes que nos impedem. Crenças autolimitantes que nos impedem. Presta atenção aqui, ó. Eu já fiz um vídeo sobre crenças limitantes e eu vou colocar o vídeo aqui, tá? Certo? Explicando o que são crenças limitantes. Tá aqui no canal, vou colocar o vídeo aqui. Eu também fiz um vídeo aqui, aliás, uma sequência de vídeos falando de Brené Brown Abraham, explicando qual é a pior crença limitante. Não na visão de Brené Brown, porque ela não define assim. Eu te digo, com base em Brené Brown, eu digo que a pior crença limitante é essa. Também vou colocar o vídeo aqui, ó. A pior crença limitante, com base justamente nesse livro que eu vou trazer para vocês. Isso daí está relacionado à importância que o medo tem e como nós registramos essas experiências passadas que nos ameaçam, desculpa, português correto, e projeta isso no futuro. Tudo bem, eu entendi de onde é que vem essa coisa do medo, mas por que o medo do fracasso? Anota aí. Eu e você fomos educados para não errar. E aqui é que está o efeito crucial desse elemento. Então, a educação recebida pelos nossos pais não é focada na aprendizagem, no não erro. E é diferente. Uma coisa é eu querer aprender. Outra coisa é eu querer não errar. Olha, meu Deus, como é que eu falo isso numa live? Isso é tão profundo. Isso é tão profundo. Isso está acontecendo com os meus e os seus filhos agora. E talvez o autor desse elemento e dessa cultura, o principal autor da comunicação dessa cultura para o meu e o seu filho sou eu e você. Isso é forte. Isso é forte. Tá? Então, existe uma diferença entre aprender, tá? E não querer aprender e querer não errar. Isso os pais, mas também a escola. O sistema educacional, ele pune o erro, não premia a aprendizagem. E são coisas totalmente diferentes. O bom aluno é considerado aquele aluno. Às vezes meus filhos chegam aqui em casa, o Isaac, a Isabela, chega e tira. Tirei 10, pai! Aí eu pergunto. Você tirou 10? Tirou 10 em quê? Tirei 10 em português. Eu olho para ele e digo, isso quer dizer que você aprendeu 100% do que você tinha que aprender de português? Filho, você acha que você aprendeu 100% do que a professora ensinou de português para você? Aí ele olha para mim e diz, não. Eu digo, tá bom. Então, fico feliz pela nota, mas o mais importante é o quê? Aí ele, a aprendizagem. Olha, eu tenho que evoluir. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Porra. Difícil. Eu tenho tanto a lhe falar. Vamos lá, então. O fracasso, ele é um elemento próprio da aprendizagem e do desenvolvimento. Quem pouco fracassa é porque pouco aprendeu e pouco se desenvolve. Pô, professor, você não pode falar isso, professor. Você não pode. Olha, deixa eu dizer. Eu tenho a seguinte filosofia. As certezas pertencem aos tolos. Então eu estou apresentando isso com tanta certeza que talvez eu seja um tolo. Vamos investigar a minha tolice? Ela está baseada em quê? Ela está baseada em qual fase da vida a criança mais aprende. Pesquisa aí na internet. Pausa aqui agora a live e pesquisa na internet. Qual fase da vida a criança mais aprende? Você vai achar que é nos primeiros 4 anos. Por quê? Porque ela não tem noção de risco. Ela não tem noção de perigo. Quando a nossa noção tem duas coisas que começam a frear o processo de aprendizagem de um indivíduo. Isso é importante. Se a gente continuasse no ritmo de aprendizagem dos primeiros 4 anos,
nós seríamos, assim, tipo, o mais básico seria um Einstein, tá? O mais básico dos homens, em termos de desenvolvimento e inteligência. O que acontece a partir daquele momento ali? 2 elementos principais. Você começa a ter uma noção de risco. Aí entra o elemento do medo. Medo de quê? De errar. Medo de errar. Medo de errar. Porque se fosse pelo menos medo de não aprender, cara, assim, se eu e você tivéssemos medo, cara, eu tenho medo de não aprender nada hoje. Pelo menos isso. Vocês estão comigo ou não? Certo? Então, o medo. Aí vem o senso de risco e o medo. Segundo elemento, vergonha. 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 E isso, inclusive, é utilizado em muitas salas de aula como estratégia educativa. Aliás, eu sou professor, tá? Eu não sou professor só. Sou professor mesmo. Chega de noite, eu vou dar aula lá para os meus alunos, tudo direitinho. E às vezes eu apelo para o medo, para que meus alunos aprendam. Então isso está no próprio sistema. Professor, mas você está dizendo, você fala uma coisa, o aluno eu estou dando aula, o aluno está lá meio disperso, eu digo, ó, vai dar M, hein? Isso aqui vai cair na avaliação. Aí o cara, opa, vai cair na avaliação. É o sistema do cara, é o motivacional do cara ali. Eu gostaria que todos aprendessem, porque querem aprender e que entendem que a aprendizagem é um processo de evolução. Então, o processo de evolução é como assumir riscos calculados, porque também ninguém quer ser um bebê de 2 anos que vai meter o dedo na tomada. Seria trágico. Provavelmente, a gente não evoluísse muito, porque também a nossa sobrevida ia diminuir bastante, se a gente continuasse sem o senso de risco e de perigo que uma criança tem. Tá? Talvez não completássemos nem 15 anos ali. Vocês estão acompanhando o processo? Então esse medo, ele nos protege, ele nos gera sobrevivência. O desenvolvimento integral é você começar a compreender esse sistema mental e trabalhar ele. Mas quando a gente fala de comportamento, a importância é o quê? Autocompaixão e resiliência. Autocompaixão e resiliência. Então eu desenvolver uma autocompaixão, eu sentir comigo mesmo, entender cada momento que eu vivo, entender cada experiência de acerto e erro como uma oportunidade para ir para um próximo nível. Tá? Como uma oportunidade para ir para o próximo nível. E resiliência é a capacidade de você se adaptar a momentos difíceis e de pressão e retornar ao seu estado natural depois disso. Quem não é resiliente se machuca. Quem é resiliente cede àquela pressão, consegue se adaptar e depois volta à sua forma normal ou natural. São conceitos e práticas importantíssimas que está associado a um outro elemento: não praticar julgamento, o não julgamento. Deixa eu dizer uma coisa. Você é uma pessoa que critica muito as pessoas ou você é uma pessoa muito crítica. Deixa eu dizer uma coisa. Você é um péssimo juiz de você mesmo. Pessoas que criticam tudo e todos é porque, na verdade, ela está projetando para fora uma relação dela com ela mesma. Tá certo? Quem estrutura isso bem é um autor que trabalha em ampliação de consciência chamado Ken Keynes. Olha que interessante. Ken Keynes diz que o primeiro nível de consciência é o nível da sobrevivência. Coincidência? Me diga se é coincidência. Ele em nenhum momento cita Carol Dweck, em nenhum momento cita Brené Brown. Me diga se é coincidência. Então ele diz que o primeiro nível de consciência, o nível mais baixo, é o nível da segurança. Qual é a emoção mais importante nesse nível? É o medo. Então você busca tudo que vai te tornar mais seguro. Só que, segundo Ken Keynes, você está buscando essa segurança em objetos e pessoas fora. Aí ele chama de relação sujeito-objeto. São pessoas que estão em relacionamentos fracassados, às vezes abusivos, mas permanecem nesse relacionamento, só para citar um exemplo, porque se sente seguro. E às vezes essa segurança é algo banal. Eu já ouvi coisas do tipo:
Ai, pelo menos eu tenho um plano de saúde. Um plano de saúde. Olha o motivo. Percebe? Olha o nível de consciência mais baixo. E Keynes ele aponta que a partir do 4º nível de consciência é que nós começamos a entrar em um estado de consciência que ele chama de centros da felicidade. Nos 3 mais baixos, não há o que nos torne pessoas plenas e felizes, certo? A partir do 4º é que a gente começa a encontrar uma experiência de plenitude e felicidade. E o que acontece nesse 4º nível? Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui também no canal, vou deixar esse vídeo aqui, falando um pouco sobre o amor como consciência. Nesse 4º nível, que ele chama de centro do amor, nós deixamos de ter uma relação sujeito-objeto conosco e com os outros. E isso se reflete como? Não julgamento. Você passa a observar mais as coisas do que não julgar. Isso está na filosofia estoica de Marco Aurélio, isso está na filosofia budista do Dhammapada. Isso está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Coincidência? Vocês acham que é coincidência? Então, é uma sabedoria que eu procuro a perspectiva de uma pessoa e aí, quero doer que o cara tá aqui, ó. Aí, eu fico realmente emocionado, cara. Porque isso tá aí. Buscar uma vida cada vez menor de julgamento e mais de observação é próprio de quem começa a se liberar, a ter autocompaixão. Porque se você está fazendo isso com o outro, você está fazendo com você mesmo. Professor, você não entendeu, eu sou o contrário. Eu sou muito compassivo com todas as pessoas, mas não sou comigo mesmo. De novo, hoje eu estou cheio de certezas, né? Eu não gosto muito das certezas, que certezas são próprias dos tolos. Impossível. Certo? Impossível. Como as pessoas chegam e dizem, eu amo muito o próximo, mas não me amo. Então, o amor que você pensa ter pelo próximo é um amor falso. Ele está baseado em elementos do seu ego, ele está baseado em elementos da sua inconsciência, ele está baseado em elementos do baixo nível de consciência que você tem, da insegurança que você tem. Se você é de fato compassivo com o outro, é porque você sabe ser consigo mesmo. Isso é uma relação, eu e o outro, que é indissociável, porque inclusive esse outro aqui, ó, esse outro que eu chamo de outro, tá dentro de mim mesmo, é a minha perspectiva do outro. Quem você acha que é o professor Adailton? Não é o professor Adailton. Quem você acha que eu sou? Não fala mais de você do que de mim. Então essa prática da autocompaixão, ela é essencial na estruturação desse... você compreender e superar o medo do fracasso. Então, pratique autocompaixão. Quer focar em alguma coisa? Perceba o quanto você está julgando. Quando você está julgando, atribuindo juízo de valor. Quanto? Não se julgue, apenas observe. Comece a se observar. Ai não, professor, e é para não julgar? Não, aí você está começando a julgar o julgamento. Não é isso. Observe. Opa, estou julgando. Tudo bem, estou julgando. Comece a tomar consciência disso. A forma como você julga você julga o outro. A forma como você julga o outro, você se julga. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe e se inscreva no canal. Nós vamos ter muito mais conteúdos. Assista a esse vídeo aqui, que é a live completa de onde saiu esse trecho. E aqui também eu estou dedicando um vídeo especial para você. Grande abraço!